Estamos de volta com o nosso Arena e o presidente da Câmara, Arthur Lira, publicou nas redes sociais que a Câmara não vai admitir retrocessos no marco legal do saneamento. Nessa semana, Lula assinou decretos que mudam regras para investimentos públicos e privados no setor. O repórter Theo Cury traz os detalhes. Boa noite, Theo. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, sinalizou que pode colocar para votação, pode pautar para votação projetos de parlamentares, tanto da oposição quanto aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para votação na Câmara dos Deputados. Projetos que prevêem a derrubada de decretos editados por Lula ao longo dessa última semana. A gente vê aí na tela a publicação feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, que disse o seguinte: ele disse nas redes sociais que defende a revisão do marco legal do saneamento para aperfeiçoar a legislação atual, mas alerta que o Congresso vai analisar de maneira criteriosa as sugestões sem admitir retrocessos. Esses projetos, que podem ser apresentados ao longo dos próximos dias, tanto pela oposição quanto por aliados de Lula no Congresso Nacional, têm o objetivo de reverter decretos editados pelo presidente que mexeram na lei do marco legal do saneamento básico. Decretos que abriram caminho, entre outras coisas, para que as empresas públicas estaduais possam continuar operando sem fazer novas licitações. Essa decisão contrariou, como eu disse, inclusive, além da oposição, aliados de Lula na Câmara dos Deputados, inclusive levou a contradições dentro do próprio governo. Informação de que a área técnica e técnicos do governo federal avaliam que essas mudanças podem adiar os investimentos no setor e também comprometer a universalização dos serviços, que, como a lei prevê, tem esse prazo para ser atingido até 2033. Então, são propostas, são movimentações, mobilização de pessoas, de deputados, parlamentares da oposição e, inclusive, aliados de Lula, para tentar reverter os decretos editados pelo presidente ao longo dos últimos dias. Muito obrigado, Theo, pelas informações. E o senador Ciro Nogueira também se pronunciou nas redes sociais sobre as mudanças no marco legal do saneamento. O parlamentar escreveu, abre aspas, no Lula questão, o marco do saneamento é estatizado numa canetada. Correios e outras estatais continuam nas mãos da ineficiência e do apadrinhamento. O arcabouço fiscal é para aumentar impostos e não cortar gastos. Fecha aspas. Caio Junqueira, você tem acompanhado todo esse caso. O setor privado, será que está fazendo ali uma pressão no Arthur Lira para ele conter esses arroubos estatistas do governo Lula? Felipe, eu olharia também sob outra ótica. Vamos lá. O marco do saneamento foi aprovado pelo Congresso Nacional há 2 anos, né? Não era nem o Arthur, né? Em 2020, quando foi promulgado, era o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, né? É isso? E o Sim. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Mas o mesmo contexto, os mesmos parlamentares, metade praticamente. O Lula fez uma opção de manter o status quo do Congresso Nacional, né? Então, ele praticamente autorizou, patrocinou, apoiou a renovação dos mandatos do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, que era presidente da Câmara e do Senado no governo Bolsonaro. Não dá para a gente imaginar que o mesmo Congresso, no intervalo de 2 anos, 3 anos, que aprovou o marco do saneamento, vai 3 anos depois apoiar uma revisão disso, né? Praticamente na Câmara houve uma renovação de 50%, no Senado mais ou menos de 1/3, ou seja, o Congresso Nacional, ele vai manter essa linha. Acredito sim que há, de certa maneira, uma operação sim do setor privado dentro do Congresso, mas mais do que isso, o Congresso Nacional ele tem essa visão mais liberal, mais liberalizante da economia, principalmente nessa condição. Ele não vai rever uma medida que ele fez na legislatura passada. Isso é muito difícil de acontecer. Eu incluiria aí, além das declarações do Arthur Lira, teve uma ação hoje do Partido Novo no Supremo Tribunal Federal, também apontando uma série de inconstitucionalidades ali no decreto que foi anunciado, né, pelo presidente Lula nessa semana. Então, é um caso clássico de uma agenda de um poder executivo mais à esquerda, né, porque tem uma visão intervencionista, estatizante, né, privilegiou as estatais, na verdade, privilegiou as estatais ineficientes, esse decreto do presidente, e que não vai encontrar respaldo
do outro lado ali da Praça dos Três Poderes, tanto no Congresso Nacional, muito provavelmente no Supremo Tribunal Federal. Quem pediu na ação do Novo, eles pedem que o relator seja o ministro Luiz Fux, que tem também uma visão mais liberal. Não duvidaria que, eventualmente, o Fux possa conceder uma liminar, sustando aí os efeitos desse decreto. O presidente Lula ali arrumou um problema. E a forma do decreto também, para um governo de coalizão, é muito complicado. Gera uma reação, como que a gente está vendo aí do Arthur Lira, um dos principais operadores dele, que é o deputado federal Fernando Monteiro, que é do PP de Pernambuco, já está elaborando um projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto do marco do saneamento. É confusão à vista. Joel, você tinha falado da capacidade de investimento, né? Essa diferença de quando fica no setor público, quando vai para o setor privado. E eu estava vendo os dados atuais aqui na matéria da CNN sobre o assunto. Atualmente, 100 milhões de pessoas não têm rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões, segundo o ranking divulgado esse ano pelo Instituto Trata Brasil, com base nos indicadores de 2021 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. São informações do Estado de São Paulo que o site da CNN reproduziu. Portanto, 100 milhões de pessoas sem rede de esgoto e falta água potável para 35 milhões. Se fala muito na universalização dos serviços, justamente para chegar a todos os brasileiros. A questão, me parece, a discussão é qual caminho, qual método. O que você acha que é melhor? Perfeito. E em muitas localidades do Brasil, especialmente nessas que são mais carentes de investimento, a situação que a gente tem é justamente da empresa estatal que se renova por anos e anos a fio, sem concorrência, sem necessidade de licitação e sem conseguir levar, de fato, a universalização e sem a perspectiva de que vá conseguir fazer os investimentos necessários, por exemplo. Então, o que o Marco Legal do Saneamento trouxe foi a possibilidade, primeiro, impondo a necessidade de alguma concorrência, de alguma competição, necessidade de licitação para empresas que provaram ao longo de décadas a sua ineficiência. A gente teve o Lula falando aí, quando fez esse decreto, dar o voto de confiança para as estatais. Elas estão com voto de confiança há mais de 30 anos. Falta muito a ser feito. O saneamento é uma vergonha do Brasil. O Marco Legal do Saneamento tenta solucionar isso, trazendo a possibilidade da provisão privada e da concorrência. Agora, críticas são válidas. Eu acho que até eu gostei que o Arthur Lira, inclusive, levantou esse ponto. Dá para melhorar. Dá para, por exemplo, facilitar as PPPs pelo Marco do Saneamento. Coisa que talvez não tenha sido tão pensada lá atrás. Dá para melhorar, dá para se discutir ajustes. O que não dá é discutir ou propor que simplesmente volte a ser como era, que é o que o governo parece que estava tentando, no qual empresas estatais que não cumprem meta nenhuma de universalização continuem sem nenhum tipo de concorrência, sem licitação, a prover os mesmos serviços ruins, a drenar recursos públicos e a não resolver os problemas sociais. É o bom da gente viver numa democracia, né? A gente tem um governo, o governo tem o posicionamento dele, mas a gente tem um Congresso também. E no Brasil, historicamente, o Congresso, muitas vezes, ele é aquele que modera, ele é aquele que neutraliza os arroubos mais radicais, mais ideológicos dos governos, seja para um lado, seja para o outro. Hélio, como é que você avalia aí a reação do Congresso Nacional, já que o governo Lula está fazendo isso por decreto, né? Está tentando driblar o Congresso Nacional, que foi quem justamente aprovou o marco do saneamento. O Arthur Lira está dizendo, olha, não vai ser assim não. A gente, no mínimo, vai avaliar cada ponto aí dessa decisão e parece que eles têm esse recurso legislativo de estabelecer projetos ali que possam fazer suspender os efeitos desses decretos. Felipe, a reação foi muito forte em todos os lugares, negativa a esse decreto que suspende, basicamente anula o marco do saneamento, que busca, que foi discutido extensivamente na época e que busca algo extremamente importante para o Brasil, que é a universalização da água potável e do esgoto para os brasileiros. Mais de 10 mil pessoas por ano morrem por falta de esgoto e de água potável. Então, é extremamente importante e o Marco colocou todos os incentivos corretos, não que ele seja perfeito, absolutamente perfeito, mas colocou todos os incentivos corretos para que o Brasil saia de uma vez de épocas medievais
onde não existe água potável e esgoto. Então, essa é a primeira coisa. E vai lá o PT e passa essa canetada. O Congresso reagiu, o Senado falou que pode passar esse decreto legislativo, o Caio mencionou, a Câmara também, né? O Novo entrou com essa ação de descumprimento de preceito fundamental junto ao STF, muito bem escrita, muito bem fundamentada, espero que logre sucesso. Agora, além disso, a Copasa, a empresa de saneamento de Minas Gerais, e a Sabesp, a empresa de saneamento do Estado de São Paulo, decidiram se desfiliar da AESB, que é a associação que congrega as empresas estatais e estaduais de saneamento, que foi o principal veículo de lobby para abrir esse decreto aí com aqueles, eu citei anteontem aqui, dois dispositivos absurdos, que é dar um prazo de mais 2 anos para empresas que não comprovaram capacidade econômica e financeira para fazer os investimentos necessários para a universalização. Já tinham tido um prazo grande, querem mais 2 anos, que é um absurdo. Mas o segundo é uma forma de passar, de tirar concessões de terceiros, inclusive privados, cada estado, e repassar essas concessões sem licitação para a sua empresa estadual. Né? Então, é escandaloso. Né? De novo, a gente falou sobre empresas estatais um tempinho atrás hoje, né? É uma forma, de novo, dos governos, aí no caso dos estaduais, de usarem empresas estatais para os seus benefícios e não para a universalização dos serviços, que é o que interessa para o brasileiro. Agora, Felipe, o Lira, como é que ele falou que não vai admitir retrocessos, mas fala assim, não, pode ajuste. Não, esse negócio de pode ajuste é mais uma forma de obstaculizar, de entrar numa negociação, né, que não vai dar um lugar bom. Como o Caio falou, o marco foi muito discutido, foi passado muito recentemente e não tem justificativa para se alterar esse marco. E no que eu ouvi falar, eles estão falando do terceiro dispositivo que entrou nesse decreto, que é um limite de 25% para fazer PPP nas empresas de saneamento. O PPP aí não é uma coisa boa neste caso específico, seria uma forma de você terceirizar, né? Você fala, então eu não faço nada, eu contrato um terceiro que vai prestar o serviço e aquela empresa vira uma casca que pode ser explorada politicamente sem estar responsável por fazer nada. Então, aumentar a percentagem permitida de PPP não é bom, não é bom. Se é isso que tiver na mesa para negociar, é péssimo. Então, o marco, de novo, não é perfeito, mas o marco trouxe alinhamentos importantes para a gente cumprir a meta de universalização até 2033 e deixar de ter essas mais de 10 mil mortes de brasileiros por causa de falta de saneamento. Como é que fica a relação governo Lula com o Congresso Nacional em torno dessas medidas? Há uma tensão no ar aí depois dessa tuitada do Arthur Lira, né, Caio? Bom, primeiro que nem começou, né, o jogo legislativo, né, Felipe? Nenhum projeto foi aprovado, quer dizer, tem projetos que foram aprovados, mas consensuais, né? O grande jogo da política ainda esse ano não começou, que é esse teste, esses projetos, os principais, sequer o arcabouço fiscal foi encaminhado ainda, né? Que é a grande prioridade e que já tem ali na base mesmo alguma tentativa, na oposição principalmente, mas na base também gente querendo mexer, querendo de alguma maneira alterar, daí vem o governo e coloca mais esse ponto. Sem falar das medidas provisórias do governo que ainda estão, vamos dizer, sub júdice, né? Sub júdice, na verdade, aguardando uma resolução política desse confronto ali entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Se avizinha ali uma dificuldade. Estamos no começo de abril já. O governo ainda não sabe claramente o tamanho da sua base aliada no Congresso, que é surpreendente. Esse governo foi eleito no final de outubro. Então, você teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses para você estruturar uma base aliada com segurança. E isso ainda está no ar, né? E essa questão do decreto, coisa que o Congresso menos gosta é decreto. Porque o Congresso gosta de medida provisória, gosta de projeto de lei, porque daí isso passa, tem todo o trâmite ali legislativo. Quando vai um decreto
virando as costas ali para o Congresso, isso acaba gerando um problema como se avizinha nessa questão do saneamento, Felipe. Posso acrescentar só um Claro. ponto? Eu acho que seria histórico se nós conseguíssemos derrubar esse decreto que não tem nenhum ponto positivo. Nenhum ponto positivo. Ele é integralmente negativo, sobretudo para a população, né? Por força do atraso, da confissão de ineficiência, de incapacidade dessa universalização. Mas seria histórico se esse decreto fosse derrubado pelo Congresso Nacional, por meio, né, de um projeto de decreto legislativo, que é o instrumento cabível, e não pelo Supremo. Porque, muito embora eu parabenize o Partido Novo pela iniciativa, entendo que tem fundamentos, para fins de divisão dos poderes, de fortalecimento do poder legislativo, de colocar novamente, né, cada poder no seu devido lugar, se o Congresso resolvesse a situação pelos caminhos corretos, em termos assim de ensinamento, né, de república, eu acho que o ganho seria inestimável.